Bom, então, vamos iniciar. Bom dia a todos. Primeiramente, pedir desculpas, porque esse encontro era para a gente ter feito ele ah, ainda no primeiro semestre, mas eu tive um problema no nosso último, na data prevista para o nosso último encontro, então a gente está fazendo esse encerramento hoje do que é o livro, primeiro, né, do livro A Gênese. O livro ele é dividido, como eu falei lá no início, ele é dividido em três partes, né? Então a gente chama a Gênese. A Gênese é um nome popular, digamos assim, do livro, mas o livro, na verdade, chama A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos fazer o encerramento, né, dessa primeira parte, que é o livro, a parte da Gênese propriamente dita, né? Bom dia quem chegou aí agora, que eu nem consegui ver exatamente quem foi, eu só aceitei. Bom dia. Bom, então vamos fazer uma rápida prece. Vamos fechar nossos olhos, sintonizar nossa vibração com a espiritualidade amiga, que se faz presente nos lares de cada um de nós, e agradecer a presença do nosso Mestre Jesus, pois ele nos disse que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre querido, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo do Evangelho, desta doutrina consoladora que é o Espiritismo, e pedimos que os ensinamentos aqui discutidos nessa manhã fiquem gravados em nosso íntimo, nos faça compreender a nossa origem, mas, acima de tudo, entender, aceitar nosso destino, a evolução individual de cada um de nós rumo à felicidade que nos foi prometida. Permaneça conosco, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, como eu falei, então, hoje a gente vai fazer esse encerramento, né? O capítulo 12 é o último capítulo do primeira parte do livro, né? Que trata propriamente dito da Gênese, né? Então, ele vai tratar da Gênese mosaica. Mas eu queria fazer uma breve retomada do que a gente discutiu, já que a gente passou um período aí de férias, né? Então, lá nos nossos primeiros encontros, a gente tem ali, no primeiro capítulo, né, do livro, ele vai tratar sobre o caráter da revelação espírita, e Kardec nos explica, né, que a revelação espírita, né, ela é uma revelação progressiva, então ela é aliada à ciência, e ela não trata de verdades absolutas, ela trata da verdade de acordo com o adiantamento moral e científico daquele momento da humanidade. Então, o próprio Kardec já nos diz que aquilo que está sendo tratado durante o livro, ele vai sofrer evolução, ele vai sofrer melhorias, digamos assim, de acordo com a nossa própria evolução. Então, hoje, o que nós estamos estudando, nós já temos mais conhecimento científico do que Kardec tinha na época da codificação, e daqui a 150 anos à frente também. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo. Tô achando, aqui tá aparecendo que todos os vídeos de vocês estão bloqueados. Se der algum problema, eu tento trocar de rede, que eu não estou em casa, e eu não tenho muito controle aqui dessa internet. Mas, como eu estava dizendo, né, de alguma forma, a revelação espírita, ela é uma revelação progressiva. Então, de alguma forma, o que nós estamos estudando hoje, daqui a 150 anos, provavelmente, nós já teremos novas incorporações aí em termos de conhecimento científico, e isso vai nos ajudar cada vez mais a entender a nossa origem, né, a Gênese. Bom, no capítulo 2 e capítulo 3, né, nós tratamos sobre Deus e sobre o bem e o mal. Então, a gente entendeu todos aqueles atributos de Deus, a justiça suprema, a bondade suprema, o amor supremo. Deus, ele tem todos os atributos positivos
ao infinito. Então, e ele é a causa primeira de todas as coisas. Então, a gente aprendeu e discutiu sobre isso, a questão sobre o bem e o mal, que o mal em si não existe, o que existe é a ausência do bem. Depois, no capítulo 4, a gente tratou do papel da ciência na Gênese. Então, Kardec nos explicou que cada uma das ciências que existiam ali na época da codificação, então astronomia, física, química, geologia, cada uma dessas ciências trouxe uma nova contribuição em termos de conhecimento no que se refere à Gênese. E, bom, de 150 anos para cá, de quando o livro foi editado, outras ciências surgiram e novos conhecimentos dessas ciências que já existiam também surgiram. Então, como Kardec sempre ressalta, né, então é uma revelação progressiva, então cada vez mais a gente vai entendendo essa nossa origem, né? Capítulo 5 até o capítulo 9 tratou da gênese material, então a gente tratou dos sistemas de mundo, descrição do universo, como que se formam os planetas, as revoluções geológicas que a Terra passou até chegar no estágio atual e que permitiu que espíritos encarnados no nosso grau de evolução pudessem habitar a Terra. No capítulo 10, a gente tratou da gênese orgânica, então a gente tratou da formação da vida, dos primeiros seres vivos aqui no nosso planeta, então da matéria orgânica, né? Como que da matéria inorgânica a gente passou a constituir a matéria orgânica. E no capítulo 11, que foi o último encontro que nós tivemos, a gente tratou da gênese espiritual. Então, a gente tratou do princípio inteligente, e aí como que funciona a questão de encarnação, reencarnação, a migração de espíritos e grupos de espíritos entre os mundos, né, os diversos mundos que nós temos possíveis de serem habitados por nós, né, por espíritos. E aí, juntando tudo isso daí, Kardec vai fazer, então, o confronto desse estudo, tanto da parte científica quanto da parte espiritual, fazer esse confronto desse estudo com relação à gênese mosaica, né, a gênese que consta lá na Bíblia. E é importante a gente detalhar já de início, né, que Kardec, ele tenta, já a partir de antemão, né, quando a gente vê aqui no item 2 e 3, ele vai nos explicar o seguinte, que a gênese mosaica, né, ali a gênese que foi estabelecida na Bíblia, ela é também um relato, digamos assim, que levava em consideração os conhecimentos que existiam naquela época, né? Então, em vários aspectos, a gente vai acabar vendo divergências, aparentes divergências entre o que nós vimos nos 11 primeiros capítulos com o que consta efetivamente na Gênese mosaica, né? E aí ele vai tentando trazer essas divergências e mostrando que, na verdade, é uma divergência muito mais de interpretação, de forma de interpretação, do que uma divergência real, porque ele vai nos explicar que ali existe muita alegoria, e que a alegoria é a forma como a humanidade sempre buscou aprender e entender a divindade, digamos assim. Então, ele começa nos mostrando, por exemplo, que no capítulo, no item, deixa eu ver se eu me lembro, no item 7, por exemplo, não é no item 7, não, peço perdão. Não, desculpa, estou me confundindo aqui. Então, assim, o capítulo em si da Gênese mosaica, ele vai dividir em duas partes. Uma, ele chama dos 6 dias, e a segunda é o paraíso perdido. Essa parte dos 6 dias é a parte da Gênese mosaica que nos explica a criação do mundo. Então, é aquele que nos diz que o mundo foi criado em 6 dias.
E aí ele vai fazer esse confronto desse texto com a parte científica do que foi discutido até então no livro. E depois vai falar sobre o paraíso perdido. E essa parte do paraíso perdido, que é aquela passagem da Bíblia que fala da criação do paraíso, Adão e Eva e o fruto proibido, essa parte vai ser mais no sentido moral da Gênesis. Então ele vai fazer o confronto sobre essa ótica moral. Então, assim, o que Kardec nos diz é que, primeiro de tudo, o objetivo é confrontar esses dois lados, né, a parte material e a parte espiritual, da Gênese mosaica com a ciência e com o espiritismo, para que cada um possa julgar com um conhecimento de causa, né? E no item 3, ele nos explica o seguinte, que há diversos pontos que são convergentes. Então, lá na criação do mundo, segundo consta na Bíblia, há diversas convergências com o que a ciência posteriormente veio a comprovar. Então, ele vai fazer no que se refere primeiro a essa parte da criação em si do mundo, ele vai fazer um quadro comparativo, né? Então, no item 5 consta um quadro, né? Quem tiver com o livro pode confirmar. Então, no primeiro dia, segundo a Gênese mosaica, Deus criou o céu e a terra e a luz. Então, aquele trecho, faça-se a luz, e a luz fez, isso consta ali que foi no primeiro dia. No segundo dia, Deus haveria criado o firmamento. Então, é interessante a gente ver que lá no início, quando a gente falou de sistemas de mundo, a gente mostrou que se acreditava antigamente que existia um firmamento, então existiam as águas de cima e as águas de baixo. Então, as águas de baixo seriam os mares, e a água de cima seriam aquelas que estão ali na chuva e tal, e que tudo isso estaria dentro de uma abóboda, né, como se fosse uma redoma, porque além do mar ali existiria o abismo, né? Então é como se a Terra fosse plana dentro de uma abóboda e que aquilo protegesse de certa forma que as águas que estão abaixo, né, as águas de baixo pudessem fugir desse cenário ali que Deus haveria criado. E isso consta, inclusive, ali na Gênese mosaica. Então, o firmamento ele teria sido criado no segundo dia. Então, ele separa essas duas águas. No terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento, elas se reúnem, formando, de fato, os oceanos e criando o cenário árido, que seria o cenário da própria da Terra, né, onde nós enquanto seres humanos vivemos, né? Então foi ali criado a terra, os mares e as plantas. No quarto dia haveria sido criado o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia teria sido criado os peixes e os pássaros, e no sexto dia os animais terrestres, né, os homens. E assim, hoje a gente não tenha mais tanto essa necessidade de ficar demonstrando que as contradições, de certa forma, de que existem ali nessa Gênese mosaica, porque, de certa forma, a igreja já não impõe mais essa fé. As pessoas, hoje nós temos uma liberdade de pensamento, uma liberdade de crença, muito mais ampla do que existia na época de Kardec. Mas Kardec ele tenta mostrar que existem interseções, mas que a ciência, de certa forma, demonstrava já naquela época, e hoje muito mais, que esse relato ele é muito mais um relato alegórico do que um relato fiel à ciência. Então, ele nos diz o seguinte, que naquela época se discutiu o seguinte:
Bom, já existia evidência geológica de que o mundo não teria como ter sido criado em 6 dias, né? Em dias como os dias que nós conhecemos hoje. Então, se discutia muito que não, na verdade, era uma alegoria com relação aos períodos. Então, cada dia seria um período geológico. E Kardec vai fazer, assim, nesse quadro, ele vai fazer a comparação com aqueles períodos geológicos que nós estudamos da formação do universo, da formação do mundo e tudo mais. E o que ele diz é o seguinte, que não tem como a gente tentar dizer que o que está na Bíblia seria só uma alegoria no que se refere aos dias, porque em vários aspectos ali do relato de Moisés, ele diz exatamente que seriam dias de 24 horas mesmo, né? Então, no sentido de, passou o dia, então teve a manhã, a tarde, a noite, e isso fez o primeiro dia da criação. No dia seguinte, uma manhã, uma tarde, uma noite. Então, o que durante milênios, né, realmente se acreditou, né, os, os judeus inicialmente, né, e posteriormente os cristãos, era de que, de fato, o mundo teria sido criado em 6 dias. E aí o Kardec fala que existe uma certa semelhança entre esses períodos geológicos e os dias, mas que não é uma comparação direta. No primeiro dia seria um período inteiro. Então, ele vai mostrando ali diversas contradições, de certa forma, né, desse quadro, né? Então, ele mostra que existe uma ordem racional e que Moisés acertou nesse relato em vários aspectos. O principal deles, talvez, tenha sido a própria ordem da formação dos seres, né? Então, ele coloca primeiro ali as plantas, depois os animais e, por último, o homem. E, de fato, o que depois a geologia veio nos confirmar é isso, de que nós fomos os últimos seres da criação. Então, mesmo com esse conhecimento mais primitivo ali da época de Moisés, ele se aproximou muito ele se aproximou muito do que a ciência veio demonstrar depois, né? Outro ponto que Kardec nos alerta no item 11, que se aproxima muito da verdade que foi depois confirmado, seria de que Deus formou o homem do limo da terra. Então, na passagem bíblica, diz que foi do limo da terra que nós surgimos. E, de fato, como Kardec mostra no capítulo 10 do livro que nós já estudamos, que o nosso corpo ele se compõe dos mesmos elementos que tomados da matéria inorgânica. Então, basicamente, o que nós temos de diferente, talvez, de uma rocha é o carbono. Então, a nossa constituição, ela vem, de fato, dos elementos que são tomados da Terra. Mais um ponto que Kardec ressalta nesse item 11 também, com relação à questão da mulher ter sido formada a partir da costela de Adão. Lógico, ele já coloca que isso é uma alegoria, né, que não deve ser admitida ao pé da letra, mas Kardec já com uma visão muito adiantada até para o tempo dele, ele nos coloca que isso teve o fim de mostrar que a mulher ela é da mesma natureza que o homem. Então, perante a Deus, somos seres iguais. Naquela época de Kardec existia ainda muita divergência, ainda existe, infelizmente, em vários aspectos a gente vê tratamentos diferenciados, digamos assim, entre os gêneros que existem aqui, mas, de certa forma, Kardec já está nos mostrando que isso equivale a dizer que o homem e a mulher são iguais, e que a mulher não poderia ser escrava, e que o homem deveria amar a mulher como parte de si mesmo, de forma igualitária. Então, nesse ponto, Kardec ressalta bastante. E aí, no item 12, ele vai fazer a conclusão dessa primeira parte, né, desse primeiro bloco, que seria
que seria da criação do mundo dos 6 dias, e eu vou fazer a leitura na íntegra aqui para vocês. Ele diz: para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abranger o conjunto e conceber o infinito, essa criação miraculosa e instantânea, a criação do mundo nos 6 dias, apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias por um só ato da vontade criadora era para eles o sinal mais evidente do poder de Deus. Que descrição com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que as palavras. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes teria parecido menor e menos poderoso. Então, olha que interessante, ele coloca aqui, se naquela época eles já imaginassem assim, não, isso demorou bilhões de anos e já existisse todo esse entendimento de como o mundo efetivamente foi criado, a Terra, ou o universo propriamente dito, isso, de certa forma, iria diminuir aos olhos das pessoas, dos seres naquela época, a importância de Deus, como se Deus não fosse algo um tanto quanto poderoso, e colocaria, de alguma forma, o entendimento de que, se Deus criou dessa forma, o próprio homem poderia ter criado. Então, ele, de certa forma, ele diminuiria a importância de Deus. E Kardec continua: precisavam qualquer coisa de maravilhoso que saísse do modelo comum, porque, do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Então, como comentei, precisava dessa questão do extraordinário, né? Para que as pessoas, de alguma forma, respeitassem a Deus, entendessem todo o poder de Deus, né? E aí ele continua: não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve buscar. Alegorias que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes, da razão e da ciência. Cumpre, no entanto, ao ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, que lhe apontem expressamente os erros no interesse da própria religião. Então, aqui era um recado, efetivamente, para a religião dominante na época, no caso, a Igreja Católica, né? E aí ele alerta: esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé como verdades, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem o nome em fatos controversos. Então, o que existia ali era um verdadeiro embate entre a ciência e a religião, porque a ciência, depois de milênios, de quase 2000 anos ali, impondo essa fé de que o mundo havia sido criado na forma como a Bíblia está, e a ciência, de alguma forma, ali já mostrando que não havia sido, Kardec está falando, bom, está na hora de começar a aceitar que aquilo ali era um conhecimento, digamos, um conhecimento, não vou falar primitivo, porque poderia soar meio pejorativo, mas um conhecimento mais rudimentar, e que a ciência agora estava mostrando que não era exatamente dessa forma que as coisas tinham acontecido. Então, Kardec estava tentando ali mostrar que era melhor aceitar que aquilo, a criação do mundo em 6 dias, ele havia sido uma figura mais alegórica, mas que está repleta de acertos impressionantes, porque tinham sido feitos há 4.000 anos atrás, né? Então, dessa forma, então, Kardec, de uma forma até muito respeitosa, né, ele fala, bom, a gente tem que entender o contexto em que essa Gênese mosaica, os 6 dias, ele foi escrito e foi proscrito ali por Moisés, mas aceitar que o mundo evoluiu, a humanidade evoluiu, o conhecimento humano evoluiu, e que algumas daquelas supostas verdades absolutas não faziam mais sentido, né? Então, em termos científicos, esse é o primeiro bloco que Kardec trouxe aqui para a discussão, né? Então,
A gente não pode entender, os 6 dias seriam 6 períodos, até porque hoje mesmo a ciência já trata de inúmeros outros períodos geológicos. A gente não tem mais só 6 grandes períodos geológicos, a ciência já evoluiu muito, mesmo da época de Kardec para cá. Então, não é uma transposição simplesmente. O fato existia muita alegoria e um conhecimento mais rudimentar naquela época, que não permitia que a gente entendesse. Assim como no futuro. Agora parou, né? Parou a voz do Estevam. Deve ter caído a rede dele. Você botou o microfone? Deixa eu fazer xixi enquanto tá. Ei, você voltou. Só não tá saindo sua voz. Tá sem o microfone. Agora sim. Voltou agora? Sim. Uhum. Peço desculpas, a internet aqui não tá das melhores, para variar um pouco, né? Bom, então, dessa forma, Kardec encerra o primeiro bloco ali do capítulo, que vai tratar da parte mais científica da Gênese mosaica, e ele escolhe ali, dentro da Gênese mosaica, aquela passagem, né, do paraíso perdido, e da criação do paraíso, e de Adão e Eva, o fruto proibido, a serpente e tudo mais. Ele vai tratar mais com relação ao paralelo com a questão moral da criação, né, da Gênese. Bom, ele inicia o seguinte, né? Eu não vou fazer, lógico, a leitura inteira da parte bíblica da criação, mas acho que a maior parte de nós conhece. Eu lembro que acho que talvez essa parte aqui do paraíso, né, de Adão e Eva, eu lembro quando eu era criança, talvez foi a parte que mais me despertava ali a imaginação da criação, né? Eu lembro que eu via aquela parte da serpente tentando convencer a Eva a comer do fruto. Eu tinha aqueles livrinhos mais infantis da Bíblia, e aquilo me despertava uma série de dúvidas, de questionamentos. Eu tinha até um pouco de medo da serpente e tal, porque, de fato, essa passagem ela é mágica, né? Ela é um pouco bem fantasiosa e desperta muito a nossa imaginação, né? Mas aí o que Kardec vai nos trazer com relação a essa parte, primeiro de tudo, ele vai iniciar dizendo o seguinte, que antes mesmo da própria Gênese mosaica, nós tínhamos ali a mitologia pagã, né, a mitologia grega, e que ela já trazia, de certa forma, uma grande alegoria com relação ele cita um exemplo, a Saturno, né? Saturno era aquele deus que devorava os filhos dele, e que devorava até as próprias pedras, ele devorava e tudo mais. Ele só não devorava Júpiter, porque Júpiter ele era uma inteligência superior e conseguia, de alguma forma, enganar Saturno. E aí Kardec nos mostra, essa forma alegórica ela já existia antes mesmo da Bíblia mosaica, e, de certa forma, também está alinhada com o entendimento do próprio Espiritismo, né? Ele coloca Saturno como a passagem do tempo e Júpiter como a inteligência, né? O princípio espiritual que sobrevive à passagem do tempo. Então, o nosso corpo, tudo que é matéria, é transitório, e tudo que é espiritual é perene, ele vai permanecer. Então, mesmo antes da própria Gênese mosaica, a gente já tratava desse entendimento rudimentar do que vem a ser o princípio espiritual, mas de uma forma alegórica, né? E ele fala que, da mesma forma como na mitologia, no caso da Gênese, a gente também
tem que perceber a verdade moral que existe por trás dessa história, dessa alegoria, né? Então, ele diz o seguinte, no item 16, que Adão seria a personificação da humanidade, que a sua falta individualiza a fraqueza do homem em que predominam os instintos materiais a que ele não sabe resistir. A árvore, que é aquela árvore que ficava no meio ali do paraíso, seria a árvore da ciência, que ela vai trazer a consciência do bem e do mal, e que o homem adquire pelo desenvolvimento da inteligência e do livre-arbítrio, em virtude da qual ele escolhe entre um e outro. Então, ele assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada exclusivamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus erros. Então, inclusive é interessante, porque na passagem bíblica Deus advertia a Adão e Eva de que se eles comessem daquele fruto proibido, eles morreriam. E, na verdade, eles comeram e não morreram. Eles só foram, digamos, expulsos ali do paraíso e obrigados a viver do próprio trabalho dele e tudo mais. Kardec nos mostra o seguinte, é que quando nós buscamos mais conhecimento, quando nós, de alguma forma, nos alimentamos dessa árvore do conhecimento, da ciência, a nossa responsabilidade enquanto seres aumenta. E é isso é esse paralelo que Kardec está nos trazendo, né? A partir do momento, como nós aqui, nós estamos estudando o Espiritismo, às vezes dá a impressão de que quanto mais a gente estuda, mais a gente busca conhecer, de alguma forma, mais responsabilidade também nós temos sobre os nossos atos. Aí a gente vai estudando o Espiritismo e cada vez mais a gente vai olhando para nós mesmos e falando, meu Deus, que ser horrível que eu sou, olha as coisas que eu já fiz, olha as coisas que eu ainda faço, olha a dificuldade que eu ainda tenho de frear as minhas próprias más inclinações. Então é isso, de certa forma que junto com esse conhecimento vem também muita responsabilidade, vem um peso muito maior para nós enquanto seres, né? E continua Kardec nesse item 16, que o fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da consciência. Resume numa figura única os motivos de arrastamento ao mal. Comer é sucumbir à tentação. A árvore se ergue no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que, se o homem der preponderância aos gozos materiais, prender-se-á à terra e se afastará do seu destino espiritual. E continua. A morte de que ele é ameaçado, caso transgrida a proibição que lhe é feita, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou na consciência. É bem evidente que aqui não se trata da morte corpórea, pois que, depois de cometida a falta, Adão ainda viveu um longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou, em outras palavras, a perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada pela sua expulsão do jardim de delícias. Então, Kardec, a alegoria, a comparação que ele faz é no sentido de que, quando nós comemos do fruto proibido, que seria digamos, dar mais importância às coisas da matéria do que às coisas espirituais, aquilo vai nos custar enquanto espíritos. Por quê? Porque nós estamos nos afastando da lei de Deus. Então, não existe uma morte física, talvez propriamente dito, mas existe uma perda espiritual pela perda da oportunidade. Nós temos uma oportunidade divina de estarmos aqui encarnados, e aí a gente vai e faz o quê? A gente se perde, digamos assim, nesses prazeres do mundo, e esquecemos do real objetivo de estarmos aqui. Então, essa árvore que está ali
meio do paraíso, como Kardec nos diz, é uma árvore que está aqui diante da nossa vida cotidiana. Nós temos sempre essa árvore na nossa frente e nós temos sempre essa oportunidade de comer desse fruto. Só que existe uma consequência cruel. Um fruto que, a princípio, ele parece muito bom, muito gostoso, só que ele custa para nós, enquanto espíritos, e ele nos afasta do paraíso que nós podemos viver enquanto estamos, de fato, alinhados à lei divina, né? E aí, o Kardec vai fazer ali uma série de simbologias com relação, por exemplo, à serpente, né? Que a serpente, no termo hebraico, né, Nahash, né, que Kardec coloca, ela vem da origem do hebraico, ela vem da palavra de fazer encantamentos ou adivinhar as coisas ocultas, né? E na época ali de Moisés, os egípcios, eles tinham dentro ali da própria religião deles, eles tinham essa arte, né, de fazer as adivinhações. Então, os sacerdotes egípcios, eles faziam adivinhações, eles previam o futuro das pessoas, muitas vezes até por meio de comunicações mediúnicas, propriamente dito. O que Moisés vem e faz? Ele faz essa alegoria com a serpente e ele prescreve uma proibição de fazer contato com espíritos. Então, o que Kardec vai nos dizer é o seguinte: o que Moisés estava querendo prescrever para o povo naquela época é de que nós não deveríamos ficar tentando entender ou saber o nosso destino, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o próprio Espiritismo nos diz que é inútil a gente tentar buscar conhecimentos além do que Deus permite que nos seja dado, né? Então, muitas vezes a gente fica querendo saber o que nós fomos na vida passada ou o que vai acontecer no nosso futuro por meio do próprio Espiritismo. E tanto o Espiritismo quanto o próprio Moisés já dizia, não, isso daí não diz respeito aos homens, não cabe a nós querermos saber isso, né? E aí então, Kardec vai mostrar que, na verdade, essa serpente, ela é, na verdade, o nosso próprio ego, a nossa própria vontade de ser mais, né? De nos aproximarmos a Deus. Tanto é que a própria serpente fala para Eva, né? Fala, não, ele pergunta, por que você não come dessa fruta? E a Eva fala, não, nós fomos proibidos de comer dela, né? E a serpente fala, não, se você comer, na verdade, você vai ser Deus. Você vai ter um conhecimento muito além do que você tem. Então, é a cobiça, né? A própria vontade de ser mais do que os simples seres humanos aqui vivendo no planeta. Então, é essa alegoria que Kardec nos mostra, que é o que... E ele mostra até que, assim, por exemplo, a própria pena, né, que foi imposta a Adão e a Eva ser expulsos do paraíso, e no que se refere à serpente, ela foi condenada a rastejar sobre os chãos. Então entende-se, por exemplo, que antes do pecado original, a serpente tinha braços e pernas, e ela não rastejava no chão, mas, se ela fazia isso, então ela não era mais uma serpente. Então existe uma contradição no próprio texto bíblico que nos mostra que o que existe, na verdade, é um erro de interpretação. O Livro dos Espíritos nos diz isso, né, que a Bíblia não contém erros, o que existe é um erro de interpretação do ser humano. E como está falando ali, a palavra, né, o termo da serpente em si, em termos de tradução, no que se refere ao hebraico, é no sentido lá da adivinhação. Então, ele tinha um outro significado além do próprio animal, que seria a serpente, né? Então, Kardec fala sobre essa questão do ego, né? E no que se refere à morte, né, no item 18,
Então, ele fala o seguinte, que o Senhor passeava, a passagem diz, o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vento brando, que é uma imagem ingênua, que de certa forma, foi muito criticada, né? No sentido de que como se Deus estivesse ali passeando ali no meio ali entre os seres, né? E ele fala que deve-se considerar essa passagem como uma alegoria, figurando a divindade a vigiar em pessoa os objetos de sua criação. Então, que na verdade não era exatamente Deus que estava caminhando, mas que Deus ele está em todas as coisas, não era um ser humano caminhando na concepção como se fosse Deus estava andando no meio do paraíso, mas é porque Deus está em todas as coisas, né? E um segundo aqui. Bom, então no item 20, ele vai tratar em si do que seria o pecado, né, original, o hereditário, como a Bíblia nos ensina, Eva comeu do fruto e Adão acabou comendo também sem sequer questionar, e que isso teria gerado um pecado original hereditário para todos nós, né? E aí Kardec ele vai rejeitar essa culpa transmitida por herança, e ele vai nos mostrar que isso daí não é compatível com a própria justiça divina. Pô, se eu nasci agora, eu nem conhecia Adão, nem conhecia Eva, por que eu já nasceria como um culpado por um pecado original? E o que ele vai nos explicar é que esse pecado original, na verdade, ela é uma alegoria da própria imperfeição da humanidade primitiva, que ainda não conhecia, não fazia uma distinção entre o bem e o mal. E no item 21, ele nos diz que, com relação ao trabalho, né? Então, foi por causa desse pecado que nós precisamos trabalhar, digamos assim, pela nossa própria sobrevivência, né? E aí o Kardec nos mostra que, na verdade, o trabalho já estava previsto na própria criação, porque quando ele, lá na Gênese, ali, na questão dos dias, ele diz que a terra havia sido criada para que o homem pudesse trabalhar nessa terra. Então, antes de Adão e Eva comerem do fruto, a terra já havia sido criada para que o homem pudesse exercer o labor dele ali na terra. Então, ele dissocia e ele diz que, na verdade, não existe essa figura do pecado original que a Bíblia mosaica nos traz, né? Então, por fim, então, no item 25, né, ele vai nos dizer o seguinte, eu vou fazer uma leitura também. Se nos apegarmos à letra de Gênesis, eis as consequências a que chegaremos. Adão e Eva estavam sós no mundo, depois de expulsos no paraíso terrestre. Só posteriormente tiveram os 2 filhos, Caim e Abel. Ora, tendo-se Caim retirado para outra região depois de haver assassinado o irmão, eu imagino que a maior parte aqui conhece a história de Caim e Abel, né? Que Caim matou Abel, que era o irmão dele, e foi retirado para outra região depois de haver assassinado o irmão, não tornou mais a ver os seus pais, que de novo ficaram isolados. Só muito mais tarde foi que Adão teve um terceiro filho, que chamou de Sete, e depois desse nascimento ainda viveu 800 anos e teve mais filhos e filhas. Quando Caim foi estabelecer-se a leste do Éden, somente havia na Terra 3 pessoas. Então, era Adão, Eva, que eram os pais dele, e ele. Só que Caim teve uma mulher e teve filhos. E aí, Kardec mostra, que mulher que poderia ter sido essa, e onde ele pudesse desposá-la. Então, dessa narrativa, logo se conclui que a região ela já era povoada. Então, o que Kardec está mostrando é que a própria Bíblia nos evidencia que não existe essa figura da hereditariedade que por muito tempo se acreditou, de que todos nós viemos de um casal primitivo, né, de Adão e Eva. Porque a própria Bíblia já diz, não, se Caim foi expulso e casou, e desposou, e teve filhos em outro lugar, então é porque a terra em si já era habitada. E no item 26 ele vai concluir
que eram necessários os conhecimentos que o Espiritismo forneceu acerca das relações do princípio espiritual com o princípio material, acerca da natureza da alma, da sua criação em estado de simplicidade e de ignorância, da sua união com o corpo, da sua indefinida marcha progressiva através das sucessivas existências e através dos mundos, que são outros tantos degraus na senda do aperfeiçoamento. Perdão. Acerca da sua gradual libertação da influência da matéria, mediante o uso do livre-arbítrio, da causa dos seus pendores bons ou maus e das suas aptidões, do fenômeno do nascimento e da morte, da situação do espírito na erraticidade e, finalmente, do prêmio, do futuro como prêmio dos seus esforços por se melhorar e da perseverança no bem, para que se fizesse luz sobre todas as partes da gênese espiritual. E vai concluir, graças a essa luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, por que está na terra e por que sofre. Sabe que seu futuro está em suas mãos e que a duração do seu cativeiro nesse mundo depende unicamente dele. Despida da alegoria acanhada e mesquinha, a Gênese se apresenta grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada sob esse ponto de vista, ela confundirá a incredulidade e triunfará. Então, assim, Kardec encerra o capítulo, e é interessante que ele nos mostra, na verdade, que talvez pelo sentimento que existia naquela época, principalmente daqueles adeptos da ciência, né? Existia um embate muito grande na época em que o livro foi escrito entre os cientistas e a religião, que os cientistas simplesmente afastavam completamente a ideia da existência de um Deus e da criação. Porque, de fato, existem uma série de contradições em relação à ciência no que estava ali naquele texto bíblico. E o que Kardec vai propor é o que o Espiritismo propõe, é sempre um meio termo, é sempre um entendimento de, bom, não é que nada daquilo seja aproveitado, é porque nós temos que fazer isso com um conhecimento um pouco maior e que o Espiritismo, para nós, enquanto espíritas, trouxe esse entendimento. Quando a gente começa a entender como que funciona a formação dos mundos, a formação dos seres, igual nós vimos nos capítulos anteriores, a gente começa a entender que, na verdade, essa Gênese ela é uma forma alegórica, mas que ela não foge tanto do que hoje nós entendemos como a nossa origem. O que importa ali, talvez, seja realmente o entendimento moral. Quando a gente falar da criação do mundo nos 6 dias, nós sabemos que não foi exatamente assim, mas nós não podemos simplesmente ignorar que Moisés, há 4.000 anos atrás, conseguiu, de alguma forma, sintetizar muito do que foi efetivamente todo o processo de evolução humana, com um conhecimento bem rudimentar que ele tinha naquela época. E, no que se refere à parte moral, a gente fala de Adão e Eva e desse pecado original, a gente tem que, de alguma forma, tentar trazer isso para esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, que é o livre-arbítrio que nós temos, então a escolha ou não de seguir por um caminho que nós sabemos, muitas vezes, que não é o caminho adequado. Na maior parte das vezes que a gente comete erro, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, a gente não faz por ignorância, a gente faz sabendo o que estamos fazendo, sabendo o que vai nos custar, mas é como se existisse uma força interna nossa, né, um hábito interno nosso de ainda assim querer seguir por esse caminho que a gente sabe que não vai ser um caminho que vai nos trazer felicidade, mas ainda assim a gente faz. E aí o que acontece? Nós pagamos o preço por estarmos saindo, de certa forma, do caminho reto que nos leva à evolução, né? Então, isso gera atraso para nós, isso, de certa forma, é a nossa punição. Não é Deus que está nos punindo, nós sabemos qual é o caminho certo, porque isso está... A justiça de Deus, as leis divinas, elas estão gravadas dentro de cada um de nós. E nós sabemos
qual ela é. A gente sente, a gente percebe, mas ainda assim o que a gente faz? A gente vai e faz errado. Então, essa passagem aí de Adão e Eva, o Kardec nos traz isso, que isso, de certa forma, é a nossa própria vida, a nossa própria, em termos individuais ou em termos coletivos, enquanto humanidade. O fato é que, pelo que o próprio Espiritismo nos ensina, não existe uma pena eterna. Se nós erramos, a gente vai pagar, a nossa consciência vai nos cobrar esse preço, mas nós teremos quantas chances forem necessárias para que um dia, de fato, a gente possa viver nesse paraíso que nos foi prometido. Não um paraíso físico, exatamente, mas é um paraíso muito mais de consciência, um paraíso mental de cada um de nós. Então, acho que foi esse o breve relato. O livro em si, essa primeira parte do livro, é um livro muito, muito rico. Eu acho que como eu falei, acho que já uma vez, foi a segunda vez que eu leio. Eu lia uma vez, eu nunca mais tinha voltado para esse livro da Gênese, e é interessante que cada vez que a gente relê a obra do Espiritismo, a gente sempre vai aprendendo mais, porque a gente vai lendo ela num outro momento de vida, com outra bagagem, com outros conhecimentos, tendo errado algumas outras vezes, acertado outras vezes, então a gente sempre vai tendo uma evolução. Quando uma obra é muito profunda, a gente pode passar a vida inteira lendo ela e ela vai ser sempre nova para a gente. O Espiritismo ele é muito legal por causa disso. O Livro dos Espíritos, que para mim é o livro de longe, o livro que eu mais gosto, eu leio e releio e cada vez parece que eu entendo uma coisa que eu não tinha captado exatamente da primeira vez, porque eu já não sou mais o mesmo de quando eu li as outras vezes. Então, é sempre bom a gente retornar. E, bom, a partir do nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias, eu vou confirmar depois no grupo para vocês, a gente vai entrar na segunda parte, né, no livro segundo, que são os milagres segundo o Espiritismo. Então, nós vamos tratar das características dos milagres, vai ter uma série de passagens bíblicas e trazendo Kardec vai nos trazer a visão espírita desses milagres que constam ali na Bíblia. Vamos falar sobre os fluidos e os milagres do Evangelho. Então, acho que era esse ponto. Eu vou deixar aberto, se alguém tiver alguma consideração em relação ao que foi falado ou ao capítulo, seria muito bom de ouvir também, para não ser um monólogo. Eu queria falar um negócio, posso falar? Vai lá, manda lá. Assim, acho que em contraposição ao que o Kardec falou lá no capítulo sobre as raças, né? Algo que ele menciona neste capítulo é essa igualdade que ele coloca a mulher em relação ao homem, a visão que ele traz lá em 1878, né? De como que a mulher deve ser equiparada ao homem, né? Como um saiu do outro, eles são então em pé de igualdade. E ainda hoje, né, a gente está aqui no Brasil, né, a gente está com um projeto em tramitação aí que equipara a misoginia ao racismo, né? Seria um projeto de lei em tramitação. A gente ainda discute sobre isso, né? E lá em 1868, Kardec já estava trazendo essa equiparação da mulher ao homem, né? E o que eu percebo assim é que até essa parte mais religiosa, né, dessas religiões que pelo fato da Eva, né, ter comido a maçã, dela ter ido lá conversar com a serpente, né, dela ter sido a fraca, né, e por as mulheres terem sido criadas na Bíblia pela costela de Adão, né, como que isso coloca a mulher como submissa, né? Até hoje ela é como submissa em relação ao homem nas religiões, né? Enfim, não vou ficar citando aqui qual religião. Mas, né, o que me impressionou na visão espírita é justamente essa equiparação, né? Então, isso, quando Kardec trouxe isso lá atrás, né, é uma evolução, né? Eu achei isso muito para a época, muito avançado. Né? Então, assim, até hoje a gente está brigando, né, por essa equiparação,
E isso já é visto na visão espírita há mais de século aí. Posso falar uma coisinha? Por favor, Helena. Inclusive não, esquece. É que o Espiritismo nos traz a visão da reencarnação. Ora estamos como mulher, ora estamos como homens. Uhum. E isto aniquila toda forma de preconceito e diferenciação entre homem e mulher. Exatamente. Na verdade, eu não sei se vocês percebem, mas hoje, de certa forma, a gente já aceita muito mais que não existe, não é muito esse negócio, é homem e mulher e cada um. Hoje o leque é muito amplo, você pode nascer de uma forma e se ver de uma forma, porque se a gente for pensar bem, os anjos, né, os espíritos evoluídos, os espíritos puros, eles não têm sexo. A própria crença antiga nos mostra que o anjo ele não tem sexo. Por quê? Porque ele já passou por existência nos dois gêneros aí. Isso é uma questão muito mais de nós, enquanto espíritos, digamos, mais próximos do início do que do destino, né? Nós somos espíritos inferiores e ainda existe essa necessidade dessa dualidade, mas que no futuro não vai mais existir. Então, conforme a gente for evoluindo, vamos ser todos exatamente iguais. Os mundos superiores, eles são dessa forma, não existe diferença. Para a nossa condição de humanos, para a nossa condição na Terra, ela é necessária, inclusive pela própria necessidade da procriação, mas em termos intelectuais, em termos de trabalho, em termos em todas as formas hoje, a gente já não precisa mais enxergar a diferença entre homens e mulheres. E, de fato, Kardec é um homem muito à frente do seu tempo. Eu imagino tanto que, por causa dessa passagem, dessa frase, não é que foi tirado da costela, então é porque a mulher foi criada a partir do homem. Não, ele fala, não, foi criada do mesmo material. É isso que Kardec está trazendo. Eu imagino o quanto que ele não foi criticado por isso. Porque, como a Renata disse, até hoje ainda existe muitos grupos, né, que acreditam que, de fato, existe uma submissão da mulher ao homem. Então, Kardec, de fato, era um espírito escolhido para a missão, né? Não foi qualquer um que a espiritualidade colocou. Então, eu acho que é bem válido. E, de fato, esse é um ponto que me chamou também muita atenção quando eu li o capítulo. Tem uma visão que eu ouvi um palestrante espírita falando dessa parte de Adão e Eva, né, no pecado original, e ele coloca da seguinte maneira, né, que quem foi dialogar, né, quem foi trocar ideia lá com a serpente foi a mulher, né, e na verdade ela trouxe a maçã para o homem, né? E o homem simplesmente aceitou, nem sabe, não questionou, não perguntou nada, só aceitou e comeu, né? Então... quase como quem diz assim, se ela já comeu, ela comeu primeiro, a culpa é dela, agora eu vou comer também. Ele nem aceitou, só fez e pronto. A mulher mandou, ele foi lá e fez. Mas é bem isso daí mesmo. Se Adão fosse tão superior assim, por que ele não falou, não, come você sozinha, eu não vou comer não, né? Mas o fato como Kardec diz, essa questão é uma alegoria, né? Não existia o fruto, não existia... E nesse ponto somos todos iguais, somos todos sujeitos à mesma lei divina. Temos todos os mesmos defeitos e as mesmas qualidades, o mesmo potencial de um dia sermos seres perfeitos, dada a nossa condição humana, né? Posso falar? Por favor, Vera. Vou tentar falar em um minutinho, por causa do nosso horário, né? Sem problema. Sobre isso do homem, da criação do homem, da mulher, eu acho muito interessante aquilo que... Inclusive, no Espiritismo, a gente já estudou, né? E na ciência também, né? O homem, ele tem no corpo todos os elementos
químicos que tem na Terra, né. Então eu achei isso incrível, porque nunca tinha pensado nisso, quando disse que o homem foi feito do barro, né. Outra coisa que a Gênese, eu estou achando muito sensacional, muito difícil esse capítulo de hoje, muito bonito. Assim, porque eu entendo que uma grande divergência entre o espiritismo e as religiões tradicionais, né, é isso, o espiritismo ele traz uma pacificação muito respeitosa entre ciência e religião. A importância da ciência, o direito nosso de evoluir na ciência, que é o que nós temos aqui com a inteligência e com tudo mais. E a outra divergência, a questão espiritual, que é não a vida em si após a morte, como a vida, após a morte, a continuação, a evolução através das vidas sucessivas. Então, eu acho que acrescenta ao espiritismo essa valorização da ciência e mais ainda da vida espiritual. E, acima de tudo isso, a nossa fé em Deus, que ela é inabalável, não importa o quanto a ciência evolua. E outra coisa também, para concluir, que a Elaine fala sempre isso, que me chama a atenção, não existe mágica em si. Plim, não, existe um processo, um mecanismo de construção do universo até. Não importa o princípio, a sementinha, que essa é o maior mistério de criar um homem como primeiro, ou aquela coisa, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, né? Para tudo vai ser assim, que aí a gente bota Deus mesmo, sempre. E um exemplozinho muito humilde, muito do tamanho da gente, é aquilo, né? Você faz um bolo, uma cozinheira, o bolo aparece pronto, você criou aquele bolo, mas como que você fez aquele bolo? Aí você vai botar os componentes para fazer aquele bolo, então existe um mecanismo. Ou quando se criou, por exemplo, os selvagens, a gente vê nos filmes o fogo, ou a arma de fogo, eles acham que é o demônio, sendo que aquele fogo tem uma explicação científica, uma explicação lá do atrito, né? Era isso a relação, assim. E o espiritismo, ele junta coisas muito importantes e que divergem um pouquinho das religiões muito tradicionais, que já não são tão mais, né, já vai também dando abertura para coisas novas. Desculpa, Verdade. gente, Não, verdade, Vera, você falou a um verdade. pouquinho o tempo. E de fato, a evolução não se freia. Então, em algum momento, essas posições muito firmes em relação à palavra, na forma como ela está ali, ela vai se enfraquecendo, porque a gente não consegue frear a evolução, e todos nós, enquanto humanidade, de fato, estamos evoluindo. Então, um dia, todas essas crenças e todos os sistemas vão convergir para um só. E não vai ser o espiritismo exatamente que vai prevalecer, mas é um conhecimento coletivo todo que vai acabar convergindo, e todos nós, enquanto humanidade, finalmente um dia vamos entender a Deus de uma forma igualitária, digamos assim. Mas é isso, pessoal. Vamos fazer uma pequena prece de encerramento agora, então. E assim, meus queridos, damos por encerrado o nosso estudo desta manhã, agradecendo por mais esta oportunidade. Pedimos que permaneça conosco nos próximos dias e tenhamos saúde e disposição para a continuidade dos estudos no próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Graças Pessoal, a Deus. muito obrigado, bom domingo para todos e até o próximo encontro.
Tchau, gente. Tchau, Bom tchau. domingo. Obrigada. Tchau, Bom tchau. domingo. Tchau, gente. Tchau. Bom domingo, pessoal. E vou no sacolão.